dia, boa tarde, boa noite, oitavo ano, tudo bom com vocês? Aqui que fala é o professor Alan Brandão, de Geografia, e eu estou aqui para fazer a correção do nosso último estudo dirigido. Nosso assunto dessa primeira trilha é a relação trabalho e meio ambiente, como o trabalho ele altera o meio ambiente. E esse estudo dirigido ele pode parecer estranho, porque ele está tratando, na verdade, sobre a economia de Estados Unidos, Canadá e outras regiões do mundo. Mas, assim, é, o que as respostas dessas questões queriam trazer para vocês eram exemplos práticos de como o trabalho altera o meio ambiente e como o meio ambiente ele também pode ser utilizado para aprimorar os resultados do trabalho, certo? A gente vai ver muito sobre isso quando a gente for falar dos belts, dos cinturões agrícolas nos Estados Unidos. Então, vamos partir para a correção, que vai ser uma correção e vai ser basicamente uma aula também sobre esses assuntos, que são assuntos do oitavo ano de Geografia, né? Estudar a economia dos Estados Unidos, do Canadá e também do continente africano. Beleza? Vamos lá então. Primeira questão. Explique o que justifica a produção agropecuária em cinturões, os belts, nos Estados Unidos. Então, gente, aqui eu trouxe esses dois mapas aqui para exemplificar a resposta dessa questão. Os cinturões agrícolas, eles seguem o formato das planícies dos Estados Unidos, beneficiados por serem regiões ricas em água, com terrenos planos e terras mais férteis. O que acontece, né? O que é uma planície, gente? A planície é a parte baixa de um relevo. Geralmente nessas partes de planície você tem onde correm os rios, os grandes rios do país, é onde tem os grandes lagos também. Como ele é a parte baixa, ele não é a parte que está se elevando, a parte elevada, o planalto. Você tem um solo que é plano, o que beneficia a produção agrícola. E como você tem a concentração de água na planície, você também tem nessas regiões as terras mais férteis. Então é isso que a gente vai perceber aqui, ó. A costa do Pacífico é uma planície, o meio oeste é uma planícies centrais, o sul, que faz essa curvinha aqui, e o nordeste. As linhas marcam os planaltos, certo? Aí vocês percebem aqui, ó, que os belts agrícolas, eles seguem basicamente esse mesmo formato das planícies dos Estados Unidos. Então essa é a explicação da primeira questão. É o que justifica a produção em grandes cinturões agrícolas. Beleza? E aí você percebe como a natureza está sendo utilizada para aprimorar a produção agrícola, o trabalho da agricultura dos Estados Unidos, que, apesar de ser um setor com pouco impacto na economia dos Estados Unidos, que é uma grande potência mundial, grande potência industrial e tecnológica, que a gente vai ver aqui também, é a agricultura de maior intensidade, de maior atividade do planeta. Certo? Grande parte dos alimentos que a gente consome são, alguns deles, né? Porque o Brasil produz também muito alimento, mas alguns desses alimentos são importados dos Estados Unidos também. Segunda questão. Que produtos industriais e agrícolas são produzidos na região do Sun Belt dos Estados Unidos? O que é o Sun Belt, gente? É o cinturão do Sol, é toda essa região sul aqui dos Estados Unidos. Certo? Ele é chamado de Sun Belt por quê? Porque é a parte dos Estados Unidos que mais tem o sol, que mais recebe luz solar, que está mais próxima do Equador, a parte dos Estados Unidos que é mais quente. Então você produz algumas coisas ali que são muito semelhantes com o que se produz aqui no Brasil. Algodão, arroz, grãos como a soja são produzidos nessa região. O milho é produzido nessa região. Além disso, na parte industrial a gente tem a siderurgia e a metalurgia, que é a indústria de transformação do minério de ferro em ferro e a transformação do minério de ferro em aço, certo? A metalurgia e a siderurgia. Laticínios, a produção de derivados de leite. Milho, novamente, não era para ter colocado milho ali, milho era só uma vez. A extração de carvão mineral, muito importante isso daqui, porque o carvão mineral ainda é, por mais poluente que seja, ainda é uma das principais fontes de energia da indústria do planeta. E
também, gente, a tecnologia de ponta, que é o que nós vamos falar aqui na terceira questão. Por que o Vale do Silício, em inglês Silicon Valley, é a mais importante aglomeração industrial do Sun Belt nos Estados Unidos? O Vale do Silício, gente, ele vai se encontrar aqui nessa parte dos Estados Unidos aqui, onde se encontra a Califórnia, certo? Tá vendo aqui de verde, bem pequenininho? Então, o Vale do Silício, e ele é a maior concentração industrial dos Estados Unidos hoje porque é onde se encontram as maiores empresas de tecnologia do mundo. Você aí que gosta de usar o Instagram, o Facebook, o WhatsApp, saiba que todas elas são da mesma empresa, que é do Facebook, do Mark Zuckerberg, que o Facebook, na verdade, é uma startup, uma empresa que se encontra no Vale do Silício. E aí você imagina o quanto de riqueza que só o Facebook não gera para essa região. E aí você junta também o Google, gente, o Google que você usa aqui no celular para logar no celular, para fazer pesquisa, também é uma das empresas do Vale do Silício. A Amazon, que começou como uma empresa de venda de uma empresa de venda de produtos de mercadorias pela internet. Agora é uma empresa de tecnologia ampla com vários segmentos diferentes. A Apple, que produz o iPhone e outros produtos tecnológicos também de alto custo, mas também de alta qualidade. Todas elas empresas bilionárias, empresas que valem dezenas de bilhões de dólares e por isso, e todas elas se encontram, não só elas, mas também várias e várias outras empresas relacionadas à tecnologia e à internet que se encontram no Vale do Silício e por isso ela acaba tornando aquela região o maior polo industrial do sul dos Estados Unidos. Tendo em vista a importância, aqui já passando para a leitura, né? Tendo em vista a importância que as redes sociais adquirem em nosso tempo, esta é uma das regiões mais rentáveis dos Estados Unidos. Vamos para a quarta questão. Explique a vantagem para as indústrias estadunidenses de plantarem indústrias maquiladoras no México. Vamos lá, gente. O que são indústrias maquiladoras? Pense no seguinte, né? Para produzir um celular, você precisa produzir os chips, articular todos esses chips, colocar todos eles juntos, depois montar o celular junto com uma tela para que a tela emita essas informações e que ela receba também o toque, juntar tudo isso e vender a mercadoria toda pronta. A indústria maquiladora é uma indústria que vai ficar responsável por produzir uma parte da mercadoria. No caso do celular, ela vai produzir uma parte do celular. Ela vai produzir, por exemplo, só a tela do celular. Ela vai produzir só os chips dos celulares. Ela vai produzir só o processador do celular. Vai produzir só a memória RAM do celular. Entende? Então, a indústria maquiladora ela produz apenas uma parte da mercadoria. E qual é a vantagem que os Estados Unidos têm nisso? Quando os Estados Unidos implantam indústrias no México, em países em desenvolvimento, eles geralmente aproveitam da mão de obra barata, aproveitam da isenção de impostos para diminuir o custo da produção das mercadorias. Então, um visor do celular que nos Estados Unidos custaria X, no México custa X menos 500, certo? É mais barato produzir a tela no México e levar para os Estados Unidos pronto para eles montarem lá do que produzir tudo nos Estados Unidos. Essa é a vantagem da indústria maquiladora. Vamos lá, quinta questão. Opa, não era para ter mudado. Aqui. O que torna o sudeste do Canadá, junto aos Grandes Lagos e ao Vale do Rio São Lourenço, a principal concentração industrial do país? Então, gente, o Canadá, deixa eu mostrar aqui para vocês, procurar um mapa aqui para vocês, espera aí. Uma boba pet ali que tô pensando em comprar também, que eu gosto de jogar um futebolzinho. Depois eu mostro esse mapa para vocês. Mas o Canadá, gente, é um dos países que está mais ao norte do nosso planeta. E estando mais ao norte do nosso planeta, ele é um país extremamente frio. Apesar de ser um país com um território muito grande, ele também é um país que tem várias regiões que estão extremamente congeladas, certo? Totalmente congeladas. Então, as concentrações industriais do país, elas tentam fugir dessas condições. E são essas regiões que ele citou, vamos voltar lá para a questão,
o Vale do Rio São Lourenço, Grandes Lagos e o sudeste do Canadá, são essas regiões que são menos frias e que são menos hostis à criação de indústrias. E aí, quando eu falo criação de indústria, gente, é pensar no seguinte: uma indústria precisa de máquinas, e uma máquina ela não se mantém funcionando num frio extremo. Se você produz várias mercadorias na indústria, elas vão precisar ser armazenadas. Como é que você armazena determinados produtos em uma região que está sempre com uma temperatura abaixo de zero? Sabe qual a tecnologia, qual o gasto que você vai ter com isso? Então, por conta disso, as indústrias canadenses tentam fugir das regiões mais frias e por isso ela se concentra nessas três regiões. Beleza? Questão 6. Podemos afirmar que a economia do Canadá é relativamente dependente dos Estados Unidos? A resposta é sim. Canadá e Estados Unidos têm relações comerciais fortes, firmadas bilateralmente entre os dois países, e que já é uma relação bilateral bastante antiga. O Canadá é um dos principais aliados econômicos e geopolíticos dos Estados Unidos. E, além disso, o Canadá e os Estados Unidos fazem parte, junto com o México, do Acordo Norte-Americano de Comércio entre Estados Unidos, Canadá e México, certo? Então, tudo isso acaba tornando a economia do Canadá muito próxima da economia dos Estados Unidos. A gente poderia adicionar aqui também a questão da importação de alimentos. O Canadá tem uma atividade agricultora, mas o Canadá tem muita região congelada, então ela não consegue produzir tudo o que consome. Então precisa o quê? Exportar dos Estados Unidos e de outros países também. Questão 7. Vamos correr ver se dá para a gente fazer esse vídeo aqui em 15 minutinhos. Por que o processo de industrialização ocorrido no Brasil e em alguns outros países da América Latina era denominado industrialização por substituição das importações? Por quê, gente? Porque países como o Brasil e outros países da América Latina, como eles não têm indústrias próprias, esses países compram produtos industrializados de fora. É o que a gente chama de importação, comprar produtos de outros países. Sendo assim, quando você tem tentativa de industrializar o país, você tenta ocupar esses setores que são dominados por indústrias estrangeiras. A gente tem um exemplo na história do nosso país. Na década de 1950, 1960, quando o país passou a se industrializar, você tinha uma tentativa de produzir carros nacionais. Por quê? Porque no Brasil só se consumiam carros importados de fora, da Volkswagen, da Ford, da Fiat, de várias outras empresas estrangeiras. Então se tentou criar uma indústria automobilística nacional e um carro nacional também, com nome nacional, certo? Esse é um exemplo de uma indústria de substituição. Beleza? Questão 8 e 9, rapidinho. Qual o papel da África na nova divisão internacional do trabalho? O papel da África, gente. A África ainda hoje tem uma economia voltada à exploração de recursos naturais, principalmente a extração de minérios, a produção de alimentos e a exploração de mão de obra barata nos países, certo? A África ainda é uma região muito rica em minérios, em ouro, prata, diamante, todo tipo de minério que está dentro do seu celular, da sua tecnologia, como eu já falei com vocês. Então, acaba sendo o papel dela acaba sendo o papel dela? Não, né? Acaba sendo imposto à África esse papel de extrair minérios e vender para os grandes centros industriais do planeta que produzem essas tecnologias. E questão 9, por fim, cite os principais fatores que na atualidade comprometem o crescimento econômico dos países africanos. O professor leu errado a questão, não façam isso. Eu não li o comprometem o crescimento econômico dos países africanos, então eu não vou mostrar essa última resposta aqui. Fatores que comprometem o crescimento econômico são exatamente esses, né? Como essa divisão internacional do trabalho é imposta à África, a industrialização da África é sempre barrada ou é sempre dificultada. Por quê? As indústrias dos grandes centros dos Estados Unidos, da Europa, da própria Ásia, elas precisam
ter uma África desindustrializada para que eles possam aproveitar e consumir a matéria-prima que a África possui, certo? E aí, desse modo, a África vai continuar, permanece nesse processo de vender produtos de base, produtos naturais, e consumir produtos importados que são muito mais caros do que produtos naturais. É aquilo que eu sempre falo com você, né, gente? O que equivale mais, 1 quilo de chocolate ou 1 quilo de cacau, certo? E a África, infelizmente, pela Divisa Internacional do Trabalho, se mantém, pela pressão de outros países, se mantém apenas vendendo o cacau sem poder produzir o chocolate, vendendo a matéria-prima sem poder se industrializar e crescer economicamente. É isso, gente. Não vou me alongar muito na despedida, não. Um abraço a todos e até mais.